apresentando alguns conteúdos sobre mudança, vocês vão entender, vão pegar. Depois a gente vai fazer 3 exercícios rápidos também, mas muito bons para a gente conseguir ir liberando a cabeça e pensar um pouco mais claro dentro das ansiedades, né, que vocês falaram. Depois a gente vai fazer uma partilha conjunta. E aí depois, tá, daqui mesmo na sala, quem quiser fala um pouco, né, aquela coisa bem à vontade mesmo, não é obrigada todas falarem. Para quem se sentir realmente ali quiser falar. E aí depois a gente faz o nosso check-out, né? A gente fez o check-in, que foi um pouco das mensagens que a gente falou agora, e a gente vai fazer o check-out, né? Mesma coisa em hotel, em avião, em tudo, a gente tem que iniciar e tem que finalizar. E a gente também finaliza com o nosso verso. É, eu ia passar um pouco desses vídeos, mas eu não vou passar, porque eu acho que vocês todas aqui também são situações que vocês estão sabendo. Mas eu acho que quando a gente começa a falar de mudança, tem dois âmbitos que a gente não pode negar e que a gente não pode colocar num lado invisível, né? No inconsciente. A gente tem que enxergar eles e olhar para eles também, até para conseguir lidar com isso, né? Porque muitas vezes a gente vem uma ansiedade, vem uma questão, porque vem algo da mudança ali tão difícil que a gente não consegue lidar. E se a gente vai aceitando os pouquinhos, olhando aquilo com calma, né? Sem levar pela ansiedade em geral, né? Sempre indico terapia. Né, eu já até vi o formulário que eu enviei, né, para quem fez a mentoria Raiz esse ano, e teve respostas, né, dizendo, olha, para eu ter começado a terapia foi um dos resultados, eu fiquei super feliz, porque a terapia é tudo, é muito necessário, e ela complementa, né, o trabalho da minha mentoria não é de jeito nenhum uma terapia. Então, a terapia, ela vai ajudar você a estar mais consciente, e até para você estar mais presente nos processos de mentoria e outros processos da sua carreira, da sua vida. Então, aqui a gente tem as mudanças externas, essas mudanças que acontecem, na verdade, no nível não é nem externo, porque faz parte da gente também, mas é nesse nível coletivo, né? Nesse nível de planeta. Então, aqui eu trouxe um exemplo de algo que realmente, assim, afeta a gente, né? Que foi a questão da fumaça, por exemplo, em Manaus, né? Após queimadas. Então, foi algo que surgiu ali a seca e pessoas, né, criminosos, de fato, aproveitaram para queimar essas áreas e causar tudo que causou, que ainda está causando, enfim, né? Então, é todo um processo que a gente vê e entende que são mudanças que a gente não consegue mexer, a gente não consegue, a gente fica impotente, né? Mas as pessoas que moram em Manaus, elas não tinham o que fazer. Era fumaça que vinha e você tinha que lidar com aquilo e continuar fazendo uma coisa ou outra, e tentando viver ali com a questão da saúde, né? Da mesma forma também a gente tem esse outro lugar das temperaturas, né? São coisas externas, as mudanças climáticas que estão aí, as temperaturas super altas, né? Eu não sei como está na região de cada uma de vocês, se vocês quiserem compartilhar no chat também, fiquem super à vontade. E aqui a gente está sentindo um calor, mas esse calor tem sido mais alto, mas também ele não tem sido tão, digamos, anormal feito em outros lugares. Anormal para a gente, sim, mas não no sentido de em outros lugares também que estão enfrentando altas temperaturas que nunca chegaram a enfrentar. Mas aqui também a gente tem sentido bastante essas mudanças e a depender da zona que tiver também morando, sente mais. Ahn, e aí tem um outro ponto, né, que a gente já vem com a maré. A gente falando de maré, as ondas estão aí, né? O mar, ele tá aí. Então, teve essa ressaca que eu nem estava sabendo. Hoje dei uma olhada, assim, maior. E vi que teve algumas ressacas, né, que realmente foram bem violentas, ali no Rio de Janeiro. E isso faz parte de mudanças que deixam a gente com aquela velha... A velha não, né? A nova, na verdade, porque é bem recente esse termo, que é eco-ansiedade, que é realmente essa ansiedade causada por tudo isso que acontece no meio ambiente, né? E que vai, infelizmente, se tornar mais comum e a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque é convivência, né? A mudança climática a gente vai conseguir conviver, a gente tem como mitigar, mas precisa, né, de todo esse processo coletivo. Rani está aqui trabalhando com mudanças climáticas e, e também entende super bem, na verdade, muito mais com certeza do que eu com o assunto, né? Então, quando a gente fala de mudanças, a gente tem essas mudanças
mas a gente tem também as mudanças internas. E eu gostei muito de uma coisa que Raquel trouxe no início, que foi eu lido, né, no meu trabalho, eu mexia muito com a minha rotina e eu quero tentar ficar melhor com isso, ou ajustar, ou conseguir não ficar lidando, apagando fogo em alguns momentos, porque eu também sou mulher ali e eu tô cercada de homens. E aí entra essa mudança, essa diferença no próprio ritmo, né, biológico, na própria forma, né, que o nosso organismo funciona. A gente, quanto mulher, a gente é totalmente cíclica, né? Por isso que a gente é muito conectada com a natureza e a gente também, muitas vezes, acaba sentindo algumas mudanças, muitas vezes não, acaba sim sentindo essa mudança muito mais forte, né? Por exemplo, um homem que não tem o útero ali com a mudança da menstruação quando está muito quente ou quando está muito frio, ou enfim, né? Então vai ter outras mudanças no corpo de um homem, né? No corpo de outras pessoas, mas na gente, quanto mulher, a gente sente isso de uma forma muito intensa. E quando a gente lida num ambiente muito masculino, a gente se cobra para ser igual, né? Pelo menos ali a gente não conseguia, a gente conseguir dar conta e a gente conseguir mostrar serviço, digamos assim. E às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma consciente. E isso afeta a gente, né? Porque quando eu não estou bem para estar naquele ambiente, eu preciso estar bem porque até hoje a gente não tem uma questão, por exemplo, um dia para a gente, quando tiver ali a menstruada, tiver mal, quem tem também endometriose, etc., ter esse momento de você realmente conseguir, né? Às vezes até ter, conseguir aquele espaço, aquele tempo, né, para recuperação, para regeneração do corpo. E, e aí a gente entra nesse lugar também, nessas mudanças que vêm. E mudanças na nossa vida, mudanças nos nossos planos, né? Como vocês trouxeram também bastante mudança na vida, cada uma está enfrentando de uma forma diferente e cada uma está vivendo mudanças diferentes, né? Raquel traz uma mudança muito abrupta, Rani também traz mudanças abruptas e grandes, Rani também traz grandes mudanças e, ao mesmo tempo, envolvimento em vários projetos, né? Thay já inicia também uma grande mudança, um novo ciclo onde pede, ao mesmo tempo, uma introspecção e vem um desejo de vontade de colocar no mundo algumas coisas muito fortes. Então, são questões diferentes para lidar, né? Tia Ana também está aqui, ela vem também com as suas questões, suas mudanças, então, isso tudo pega a gente, né? Isso tudo chega no nosso corpo. E aí vocês estão vendo aqui esses desenhos super, né, elaborados, assim, de altíssima qualidade que eu fiz, onde a gente tem esse bonequinho aqui, que é onde eu estou agora, para esse bonequinho que é como eu quero estar, né? E aqui embaixo a gente tem tudo isso que vem com essa mudança, né? Uma incerteza, um medo, uma insegurança, uma ansiedade e tudo que a gente busca, a gente precisa quando enfrenta tudo isso, né? Que é o contrário, que é segurança, que é confiança, que é coragem para agir, né? Coragem no sentido de agir com o coração. Então, você conseguir ter essa coragem, esse fogo que ele vem de dentro, e um apoio. E aí, nesse ponto de apoio também, eu acho que é muito importante pontuar. A gente vai trazer alguns outros pontos, mas esse ponto do apoio, quando a gente é mulher, né, e muito também quando a gente é mãe, eu não sou mãe, mas assim, pela vivência, né, de outras amigas e de leituras mesmo, vou falar. Se vocês quiserem complementar no chat, complementem à vontade aí as mães. Mas essa questão do apoio, às vezes a gente acha que tem que lidar com tudo, né? A gente, mulher, tem muito isso. E quando se torna mãe, a culpa, a cobrança também, ela vem num grau muito mais forte. Mas esse lugar do apoio, eu não quis deixar de colocar como um lugar que a gente quer buscar, um lugar que a gente precisa, mas às vezes nem a gente reconhece, né? Que precisa daquele apoio, que eu preciso, olha, eu não vou ser uma má pessoa se eu não conseguir fazer isso daqui. Tá tudo bem, eu vou conseguir agir, vai dar certo, é o que eu consigo, o melhor que eu posso fazer dentro do meu contexto, né? E aqui Tayane colocou também que Santa Catarina está chovendo muito, que está amenizando um pouco isso do calor, mas aí a gente já tem outras questões, né, de mudanças que vêm nesse processo também com grandes chuvas. Principalmente na região que Taiane mora, porque tem os canyons e tudo mais, então tem uma área que ela é muito instável, então a gente vai vendo essas mudanças, né, que elas permeiam sempre, tá dentro e tá fora, e isso não dá para a gente separar.
Por mais que no mundo que a gente vive hoje, né, de fato, num capitalismo, ele separa, ele faz sempre essa separação, e vai muito para esse lado do produzir, né? Então, isso é importante também a gente ter em mente que isso, na verdade, não é saudável. E aí a gente vem para esse lugar. Por quê? Esses bonequinhos, algumas de vocês conhecem, algumas não conhecem. Esses bonequinhos, porque eles são feitos assim? Porque isso daqui é a cabecinha dele, a cabecinha da gente. Isso é os nossos pensamentos, isso é o âmbito do nosso pensar. Esse daqui é o âmbito, esse que tava com uma ondinha, faltou desenhar um coraçãozinho que eu sempre desenho, mas ficou na falta e vejam que tem um coração, está no lugar do nosso sentir. E essas perninhas aqui, meio troncinhas, né? Aquela perninha meio abertinha, é o lado do nosso, é o âmbito do nosso querer, da nossa vontade. E isso faz parte de uma teoria, de fato, da desmembração. Ah, ficou mudo. Ficou mudo o teu áudio. Tá me escutando? Deixa eu ver. Eu Voltou? tô ouvindo. Eu estou ouvindo bem também. Vocês estão ouvindo bem a Pamela? Então, Eu tô estamos. te ouvindo também, ai. Eu também. Será que é alguma coisa da conexão? Tá escutando, Rani? Oi? Ela saiu, mas já já acho que Ah, entra. pronto. Eu acho que é alguma coisa na internet. No computador dela, deve ser, na internet também, né? Que o teu também tava dando uma travada. Meu, O meu tá assim também, mas eu tô no celular. foi o meu, né, que oscilou. E eu fiquei sem te ouvir. Eita, tá vendo? Ó, Liga nessa parte dos bonequinhos, mulher. E aí, e aí, e aí tá muito importante, Foi porque mal. tá perdoada, tá perdoada. E aí, isso é muito importante porque a gente vai trabalhar com esse exercício a partir desses bonequinhos. Então, falando um pouquinho aqui, vai estar nossos pensamentos, que na verdade são os nossos julgamentos, nossos preconceitos, todos eles vão estar aqui, que é dessa teoria da trimembração, que quem trouxe foi Rudolf Steiner, tá? Dentro da antroposofia, que é uma das filosofias, digamos assim, né, e teorias que eu estudei de formação de liderança. Aqui a gente tem o nosso sentir, que vai ser esses bracinhos, que aí a gente tá nossas emoções e tudo, e aqui o nosso querer, né? Nossas vontades, nossa ação, como é que a gente está agindo nesse mundo. E uma coisa importante, antes de passar para o próximo slide, que ele vai ser bem importante para a gente, é que o nosso sentir, ele na verdade é uma digestão. Vocês percebem que o pensar ele está num polo, o querer, a vontade, ele está no outro polo. Como é que esses dois polos eles conversam? Até eles passam os dois pelo nosso sentir. Quando eu quero, eu tenho vontade de fazer algo no nível do biológico mesmo, ele vai também ali, vai trazer uma sensação para mim. E vai chegar numa pensar. Quando eu estou pensando ali, eu tenho várias questões para poder na cabeça, aquilo, para chegar no nosso querer, para eu conseguir agir, eu preciso passar pelo sentir. E quando eu não faço essa digestão correta desse sentir, aí a gente vem com várias questões, né? Às vezes a gente sente até nosso corpo meio travado, às vezes nosso pensamento tá tão no turbilhão que eu não consigo nem fazer nada, né? Que vem muito da ansiedade também, da depressão, traz muito esses fatores. Então, tudo isso é afetado pela essa também, um pouco de um erro, assim, no sistema, ali no sentir, e a gente muitas vezes não conseguiu olhar para aquilo. Né? Ou porque entrou numa negação, ou porque entrou em algumas questões ali que foi mais difícil, e a gente precisa olhar para isso cada vez um pouco mais de tranquilidade, aceitando o nosso tempo, nosso processo, mas também seguir. E aqui a gente tem a chave da questão que a gente vai trabalhar hoje, tá? Que é como é que a gente vê as mudanças. A mudança, ela vai ter dois tempos, né? Ela vai ter o tempo de onde eu estou agora, onde eu quero chegar. E a mudança, ela vem aqui. E isso daqui, gente, não é bonitinho. Isso daqui não é linear. Isso daqui não são pontes perfeitas, onde a gente vai passar em plena primavera, né, com o rio super baixinho.
São pontes que a gente vai estar passando, aparentemente está até bonito, a gente está no meio da ponte, a ponte dá uma balançada, o rio que a gente está embaixo dá uma subida, a gente olha para o outro lado, já não é tão bonito assim, aí eu vou, não vou, mas parece que vai melhorar lá do outro lado, dá uma chuva, dá uma tempestade, dá um calorão aí das mudanças climáticas, e eu não consigo agir, eu não consigo passar, porque essa ponte também ela é cimento, então como é que eu vou passar ali? E aí, tudo isso, essas mudanças, elas vêm com essa maré, né? Essa maré que de muitas coisas que a gente não consegue controlar e um pouco de coisas que a gente consegue controlar. E dentro dessa perspectiva aqui, eu estou trazendo para trabalhar com a gente o ponto que a gente consegue controlar, né? Minimamente, fazendo um pouco cada dia, mas que a gente consegue ter um pouco desse agir, né? Desse controle que vai ajudando a gente a se sentir mais seguro. Porque aquela mudança externa ali, exterior, né? Seja uma mudança climática, seja uma mudança que está acontecendo na nossa vida, que eu não consigo estabelecer uma rotina agora, porque está tudo mudando muito, elas não vão mudar. Elas vão continuar acontecendo. Quem diz que muda, aí você vai conseguir fazer uma super rotina. Não vai. E o quanto a gente se tentar fazer essa rotina do jeito que a gente está pensando, isso também vai trazer uma série de questões. Então, por isso que a gente cria essas âncoras, né? São âncoras que elas estão ali para a gente conseguir ir passando por essa maré, sentindo que eu estou tendo controle, sentindo que eu estou avançando. Talvez se eu tenho viagens de campo ou tenho vários projetos, como é que eu consigo ali minimamente ajeitar o meu dia? Se são vários projetos, como eu faço, tem projetos que eu trabalho num dia da semana, tem projetos que eu trabalho em outros, e tem vezes também que eu estou trabalhando em um projeto e eu tenho que sair de um rápido para poder botar a cabeça em outro, resolver um BO ali que aconteceu e depois voltar para esse e reprogramar. Mas eu não deixo de sentir aquela minha ânsia, né? Não é um lugar de negociação eterna, porque às vezes a gente entra nisso mesmo, a gente vai negociando, negociando com a gente mesmo, não, hoje não, amanhã sim, hoje não, amanhã sim, e aí a gente fica naquilo eterno e não leva o que precisa ser feito, né? Um exemplo, assim, que eu vou trazer assim para vocês hoje mesmo. Hoje eu tava me sentindo mal e tudo mais. Tipo, eu sou muito rara de gripar. Então, quando eu gripo, quando eu tô querendo gripar, geralmente aquela gripe que derruba, eu passo um dia, uma noite e depois eu fico nova. Mas aquele dia, aquela noite, assim, loucura. E isso veio para mim hoje. Mas eu sei que o workshop, por mais que talvez eu conseguisse falar com cada pessoa que tenha se inscrito e mudar, eu sei que na minha agenda, se eu botasse para depois, não ia funcionar. Então, o que é que eu fiz? Eu vou me sacrificar? Não. Eu vou ver se eu melhoro, eu vou ali trabalhar em mim com o compromisso que eu tenho para ficar o mais confortável possível, o melhor possível, e aí conseguir conduzir isso. E aí eu tô aqui, tô bem, conseguindo conduzir e depois também vou descansar. Então, sem passar dos meus limites. Se eu realmente tivesse sem questão com limite de saúde, vocês iriam saber, eu receber mensagem no WhatsApp, eu receber e-mail, que não ia ter condição hoje. Mas isso é importante porque às vezes a gente tem alguma questão ali que a gente quer, não sei se vocês vão se reconhecer, eu me reconheço muito com isso, um trabalho que eu tenho que fazer, mas eu tenho uma resistência, porque aquele trabalho não vai ser tão fácil para mim. Então, eu vou botar ele para depois. Sendo que aí o depois também, ele acaba sendo tomado de outras questões e eu não consigo agir com aquilo, né? Então, aqui passando um pouco por isso, por esse lugar, a gente vai ter uma dessas pontes de um canto para outro, que é o conhecimento. Quando a gente tem, eu vou falar primeiro dos extremos e depois falar desse meio, tá? Quando a gente trabalha a partir das mudanças, a gente entende que para passar por aquilo, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso saber o que é que vai trazer ali para mim, como é que eu posso encarar aquilo melhor, seja conversando com alguém, seja fazendo um curso, dependendo se for uma mudança grande, seja lendo um livro, seja ouvindo um podcast, de diversas formas, quando eu busco esse conhecimento, aquela mudança ela fica menos assustadora. Aquele monstro da mudança ali enorme, ele vai ficando menos assustador e eu vou encontrando vias de como eu vou conseguindo fazer ela melhor, sem ficar me cobrando, de eu ficar só na minha cabeça, só dependendo de mim. E aí, um outro ponto, do extremo, outro extremo, são as habilidades. Porque quando a gente fala em habilidades, a gente está falando em competências, em expertises, em habilidades de fato que você precisa desenvolver para passar aquela mudança.
Se eu vou fazer uma mudança aqui, né, de trabalho, uma mudança profissional muito grande, eu posso ir de cara? Posso ir de cara, mas em algum momento, mesmo que você continue na mesma área, você vai ter que construir outras habilidades. Ah, antes eu não lidava com equipe, agora eu lido com equipe. Ah, antes eu lidava com um tema ali, ele trabalhava no governo, agora eu estou trabalhando com empresa. Antes eu estava ali trabalhando, fazendo, né, pensando ainda se ia fazer mestrado, trabalhando com ecoturismo, né, bem no território, bem no dia a dia as questões. E agora eu estou fazendo um mestrado em uma área nova que eu preciso mergulhar, mas eu preciso desenvolver habilidades para eu segurar um pouco essa maré. E dentre esses extremos, o que vai fazer vocês andarem, vocês agirem, são as atitudes. E essas atitudes aqui, vocês percebem, ela não tá uma setinha totalmente linear. Isso não foi erro, tá? Eu juro, isso daqui foi de propósito, para ela ficar tortinha mesmo, porque é assim que é. A gente vai fazendo, vai tomando atitudes, vai tomando ações, e ela não vai ser linear. Vai ter um momento que ela vai funcionar, vai ter um momento que não vai, que eu vou precisar ajustar a rota, vai ter um momento que eu vou ter que agir de uma outra forma, vai ter um momento que eu vou ter que pensar, pegar um pouco dessas habilidades aqui e me dá um gás, né? Até o conhecimento que eu vi no podcast que para hoje eu ter motivação, eu vou precisar, sei lá, me encher de óleo essencial, vou precisar fazer um exercício rápido, nem que seja de 10 minutos para ganhar energia. Vou ter que só ir, né? E não esperar a motivação, e sim fazer a ação para a motivação ela vir depois. Então, tudo isso eu vou colocando em prática, como também vou fazer 1% cada dia, né? É uma coisa que eu gosto muito, que eu já falei desse livro também aqui para vocês, que é o livro Sem Esforço, né? Acho que quem não lembra ou quem quiser indicação, eu posso passar depois, tá? Eu vou passar depois. Mas ele fala justamente sobre isso, né? A gente às vezes faz querendo o máximo. Aí tem dia maravilhoso que a gente faz o máximo, maravilhoso. E aí no outro dia a gente não consegue, a gente se frustra. E aquilo atropela várias questões nossas, mentais, né, do que a gente precisa colocar em dia. Então, é nesse lugar que a gente entende que, sabendo nessas oscilações, sabendo essas necessidades, opa, que não era para você passar, sabendo essas informações, sabendo essas necessidades, a gente vai agir ali no mínimo naquele dia. O que é o mínimo? Eu tenho que fazer um relatório. Mas será que eu vou conseguir fazer aquele relatório fechar, né, aquele bloco todo? Não. Eu vou botar uma meta para mim de eu fechar um pouco por dia. Sei lá, 2 parágrafos por dia se eu estou com tempo, ou um bloquinho ali por dia, 3, 4 parágrafos. E aí eu vou seguindo, ou por turno, que eu tenho outros projetos também. E aí eu vou agindo nesse baixo percentual, né, nesse pouquinho, e também posso agir no máximo, onde no máximo eu vou estabelecer que não, quando eu tiver com muita energia, eu vou pegar aqui 2 tópicos e destruir, fazer tudo de vez, né? Sem comprometer, porque a gente estabelece esse limite do máximo, porque se eu passar desse limite do máximo num dia que eu posso ter um hiperfoco, eu posso ter várias questões, vai comprometer o outro dia, como eu falei. Então, isso também vai mexendo com as nossas atitudes. E aí, agora, né, todas com papel, com caneta, com lápis, quero passar um exercício para vocês, tá? Esse exercício ele vai ser super especial. A gente vai fazer ele em 3 momentos, como eu falei. Então, vai ter o momento do onde estou, o momento de onde eu quero ir e o momento de como eu vou ir. Então, nesse primeiro momento, vocês podem, se quiserem, tá, desenhar esse bonequinho depois do que eu falar, tá, de forma representativa. E eu vou deixar na tela para vocês enquanto vocês fazem. Mas como importante já falar, como eu estou lidando com adultas, a gente não pode dar muito tempo, porque adulto pensa muito. E se a gente pensar muito, a gente não vai botar no papel o que de fato a gente precisa ler, escutar, porque eu vou entrar no julgamento. E se eu entro no julgamento, aquilo atrapalha o que é que eu quero trazer, né? O que é que eu quero colocar ali. Então, aqui a gente vai trabalhar com 3 perguntas, onde vocês podem representar de forma artística, com bonequinhos feito eu também. Ao pensar, quais pensamentos se repetem? Aí eu boto minha cabecinha ali maluca e boto 1 ou 2 pensamentos de ladinho, que são os pensamentos que se repetem. O que eu estou sentindo? Aí eu boto meu coração também maluco, eu boto meu coração muito bom, muito tranquilo, e boto os sentimentos que eu tô, né?
o que eu estou querendo, né? Como estou agindo para concretizar meus desejos e vontades profissionais hoje. Vou escutar um pouco vocês, então. Quais foram esses insights que vieram e como é que vocês pretendem sustentar aquilo que vocês estão vendo e enxergaram no papel? Quem sentir pode compartilhar, quem não também pode falar de uma maneira mais geral. Zero problemas com isso, como você se sentir mais confortável, como você quiser trazer. Trazer tu, Raquel, que tá vindo aqui, tá tão com energia, fazendo fisioterapia, né? Então tá com energia, tá tudo em dia. Esteja com pressa. É, traz aí um pouco. Então, eu vou, vou falar como eu organizei aqui de acordo com as perguntas, né? Tipo assim, onde eu estou, né? Hoje eu me questiono bastante, né? Se eu estou em um ambiente de trabalho saudável, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre está buscando, estou buscando sempre me desafiar de alguma forma. E dessa vez eu busquei muito e depois e agora com esse um ano trabalhando nesse cenário, eu me pergunto, né? Sempre me pergunto, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no melhor ambiente de trabalho, né? Como é que eu me faço essas questões, né? E eu sempre tenho esse sentimento que eu quero mudar de ambiente de trabalho. Eu sempre quero mudar, eu quero inovar, e o que eu tenho feito, né, para isso se concretizar, eu tenho feito conexões, né? Eu tenho conversado com pessoas, eu tenho divulgado meu trabalho, eu tenho feito trabalhos voluntários, né? No meu, por exemplo, agora eu estou de folga, então na minha folga eu faço trabalho voluntário. Se alguém me chama para alguma ação que vai impactar de forma positiva o meio ambiente, eu vou, sem problema nenhum, né? É muito meu isso, né? Só que eu tenho feito isso com mais intensidade para alcançar algo maior, assim, né? Um público maior, para ter novas oportunidades. E no sentido de aonde eu quero chegar, né? Fazendo isso, com tudo isso. Eu quero, por exemplo, nesse meu ambiente de trabalho que eu estou agora, eu quero deixar isso assim, eu quero fazer algo de forma organizada, né? Deixar tudo que eu fiz, vou usar essa palavra legado, mas não é essa palavra que eu quero usar, não me encontrei. Mas deixar tudo que eu fiz ao longo desse um ano de uma forma organizada, estruturada, que talvez uma próxima pessoa que vai ocupar esse cargo, ela, porra, essa pessoa que estava aqui, ela deixou aqui tudo de forma esquematizada e organizada, deixou as informações que eu preciso ter para tocar isso adiante, né? E ter e, e sair desse ambiente de trabalho de uma forma assim, pô, eu tenho um dever, eu saí com um dever cumprido, né? Disso. Mas para mim fazer tudo isso, né, eu preciso agir de forma mais centrada e objetiva, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente vai para o mundo corporativo, né, a gente vai em empresas que já estão há 14, 15, 20, 30 anos no mercado. Elas já têm um modus operandi. A gente não vai mudar aquilo. A gente vai, no máximo, inserir algo daquilo que a gente tem, da nossa essência, mas o modus operandi daquela empresa, daquela instituição, eu aprendi isso, assim, as duras penas, isso não vai mudar. Isso não vai mudar, seja isso no âmbito público ou no âmbito privado. Elas têm ali a essência de uma empresa ou de um órgão. Essa é a minha percepção ao longo desses tempos aí, trabalhando. E aí, eu já posso falar tudo? Como é que é isso? Já? Sim? Pode falar o que tu sentir. Me botei, Tá. mas É, fala o que tu quiser trazer. E uma coisa também, tá, meninas? Quando vocês estiverem escutando outra pessoa, vocês podem também ir anotando. E depois da parte que vocês vão falar, ou no final também, trazer um pouco, né? Algo que quer compartilhar um pouco do que é assimilado, como você já, se você já passou por isso, como é que foi, né? Ideias. sim, Vai, é Raquel. importante. É, e aí, os conhecimentos que eu preciso adquirir para me sair, né, desse ambiente de trabalho hoje,
Eu preciso aprender a controlar o meu momento de fala, porque eu sou uma pessoa que falo muito, talvez não é porque tem muito conhecimento, mas talvez porque eu já vi muita coisa, né, ao longo desses 10 anos, e às vezes eu vejo como um filme se repetindo na minha frente, e às vezes eu quero atropelar aquele processo que às vezes não é nem meu, né? E é importante a gente deixar as outras pessoas descobrirem o seu processo, né? E descobrir que isso daí não vai dar certo, mas elas precisam descobrir, né? Eu não preciso atropelar esse momento. Isso é uma coisa que eu reconheço que eu preciso melhorar muito, né? E aprender mesmo a observar mais e falar menos. Eu me considero uma pessoa muito observadora, né? Mas eu acho que você chega num momento, quando você chega num momento da sua vida profissional, você precisa, por uma questão de saúde mental, de sanidade mesmo, você precisa aprender a observar mais e tirar só aquilo que você. Isso aqui é importante para mim, eu vou guardar, isso depois eu posso comentar ou não. Mas aprender realmente a observar. Isso, ao longo desse tempo, eu percebo que te dá uma resposta muito boa, porque você acaba sendo aquela pessoa que consegue observar como funciona um todo, como funciona cada departamento do seu ambiente de trabalho, como cada gestor responsável por cada pasta funciona. E quando você é aquela pessoa que fala muito, você acaba botando muito a sua essência naquilo e às vezes aquele gestor, o responsável por aquela pasta, vai dizer assim: eu não vou falar isso na frente de fulano, porque fulano já falou, não gosta, vai me recriminar ou vai fazer o certo, talvez, né? Depende da visão do que é certo. Então, observar é uma coisa que eu preciso aprender a fazer mais, exercitar mais, né? As ações que preciso fazer para isso se realizar. Eu já fiz, mas acho que preciso fazer algo mais aprofundado, que talvez seja um curso de inteligência emocional, que isso iria me ajudar bastante, porque Pamela sabe, talvez as meninas aí que trabalham com essa parte ambiental, quando você trabalha com causas ambientais ou com o meio ambiente em si, você se envolve muito emocionalmente com as coisas que você sabe que pode ser resolvido, porque dá para resolver, porque tem um recurso X, ou porque tem um projeto X, ou porque tem a mão de obra X, e por um modus operandi de N setores, aquilo não acontece. Então, eu pelo menos, né, eu acabo absorvendo muito, né, eu acabo sofrendo muito. E isso não é legal. Isso me atrapalha, né? Eu sei que isso me atrapalha muito, hiper. E também uma coisa que eu preciso melhorar, por trabalhar muito com esse público, né? Comunidades, associações, fazer um curso mesmo para melhorar a minha elaboração de projetos, né? Eu recebo muita demanda, assim, me ajuda a escrever um projeto, eu preciso, ter um edital tal. E às vezes são pessoas que não têm tanto conhecimento técnico como eu sei que eu tenho. E eu poderia ajudar, mas às vezes eu não consigo, assim, elaborar tudo direitinho, né? E isso é uma falha que eu preciso corrigir. E as habilidades que eu vou desenvolver, por incrível que pareça, vocês vão achar a primeira habilidade mais bizarra possível, mas eu preciso aprender a dirigir carro. Isso me atrapalha. Isso me atrapalha, assim, de uma forma que, assim, eu não sei se vocês acompanham a Djamila. E ela uma vez fez um relato sobre essa questão de dirigir, a relação dela com a direção. Que ela não aprendeu a dirigir porque ela vinha de uma família periférica, carro era uma coisa muito. Então, não que eu tenha vindo de uma família periférica, mas eu nunca tive essa ambição. Passou os anos, sempre trabalhei em órgão público, nunca precisei dirigir, então nunca me interessei para tirar carta.
E agora, para esse novo cenário que a minha vida foi se encaminhando, isso virou um critério. Às vezes as pessoas nem perguntam assim, tu tens expertise com isso? Elas só perguntam assim, você sabe dirigir? E eu já perdi oportunidade de emprego por conta disso, né? Isso me gera uma certa revolta. Então, assim, é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Não que eu não queira, eu acho bonito mulher dirigindo, se as meninas que estão aqui dirigem. Eu acho lindo, eu acho, mas assim, isso se tornou uma obrigação que isso me deixa estressada, né? Mas tô seguindo o plano, tô fazendo um negócio, entendeu? Para ver se sai isso. E ser mais ouvinte, né? E outra coisa que eu preciso desenvolver é não sofrer com coisas que não estão ao meu alcance ou que não são da minha responsabilidade, né? Tem coisas que não são da nossa responsabilidade, mas como a gente sabe como pode resolver, como dá para resolver, a gente acaba sofrendo, a gente, pô, a pessoa está de má vontade, não quer fazer. E você gera um atrito por uma coisa que não é a sua responsabilidade, mas você fica com a consciência pesada por uma pessoa por um colega de trabalho, ou por um sistema que não quer funcionar, simplesmente porque não tem a boa vontade de fazer, entendeu? E eu sou essa pessoa que sofre por isso, né? Já melhorei muito, confesso, já sofri bem mais, mas hoje, assim, já melhorei, digamos, com 70%. Mas porque eu também não quero ser uma pessoa insensível às coisas, entendeu? Eu acho que é importante a gente ter uma certa sensibilidade. E melhorar também a linguagem corporal, eu acho que isso é importante, você ter uma presença quando você está palestrando, facilitando uma reunião. É importante você ter uma linguagem corporal boa. E, e é isso. Massa, Fel, valeu. E vou comentar de vocês todas, tá? Que eu acho melhor, já devo Uhum. estar anotadas aqui. E Thay, se tu puder falar, e aí depois de Thay, Rani. E uma pergunta, vocês podem ficar 5 ou 10 minutinhos no máximo mais? Uhum. Sim. Pode, Tá, pronto. pode. Pronto, vai, Thay. Fala aí um pouquinho pra gente. Eu fiz algumas reflexões, assim, mas eu acho que é importante eu também ser um pouco sincera, porque eu estou nesse momento, eu tenho essas respostas hoje, porque eu passei por um processo um pouco mais intenso esses últimos meses, onde eu me encontrei num quadro de depressão mesmo, e foi através das terapias que eu consegui me encontrar e rever várias questões importantes e acabei sendo encaminhada para psiquiatria e hoje eu estou tomando o antidepressivo, né, que faz um mês e meio, não, vai fechar quase 2 meses que eu estou tomando, assim, a partir das 3 semanas, assim, minha vida voltou a fazer sentido, literalmente. Então, se fosse me perguntar essas questões já 3 meses atrás, eu já teria dado um surto mesmo, assim. Porque são muitas questões, são muitas ansiedades, a gente está vivendo, como que a Pamela falou, eco, eco-ansiedade, né? E a gente está vendo aí o mundo passar por diversas situações e que a gente quer abraçar muitas coisas, a gente quer dar conta de tudo, mas na verdade eu tenho uma filha de 3 anos que eu preciso dar atenção também. Então, eu trouxe muito mais essa questão minha mesmo. Deixa eu pegar aqui. Que eu anotei ali atrás também, principalmente em dar atenção para minha família, dar atenção para minha filha, dar atenção para mim mesma. E eu estando com essa base boa, eu estando com essa base tranquila, equilibrada, eu consigo o mundo, se eu quiser. Mas as coisas precisam realmente estar nesse equilíbrio, assim, em casa, na família, né? E tudo mais. E eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer, né, das questões que a Pamela colocou, mas eu acabo sendo muito enrolada para fazer, porque eu tenho meu tempo e quem trabalha na pesquisa, né, que não tá ali, tipo, pô, tem hora marcada e tudo mais, tem um tempo diferente, né? Então é a Sim. inspiração, o insight, é o momento. E aí eu tô vivendo isso dentro da academia, né?
E isso é diferente para mim. É diferente porque antes eu estava, né, trabalhei já em escritório e tudo mais, e eu sei que é um outro mundo. Então, a pesquisa, ela demanda esse tempo. E aí é interessante que eu aprendi, né, amiga, tipo, como que você se sente, né? Eu me sinto bem hoje. Com todas essas questões que eu lido, eu me sinto bem. Então, assim, sim, eu sei que eu estou em um tratamento, eu sei que eu estou em um novo processo. Então, hoje eu me sinto bem, mesmo pensando em tantas coisas que eu gostaria de fazer. Eu digo, pô, eu tô legal, tipo assim, tô tranquila, sabe? Porque eu sei que eu estou fazendo terapia, busquei ajuda de outras formas para que eu consiga realizar aquelas coisas que eu quero fazer. E uma das coisas que eu estou fazendo é ter calma mesmo para conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, é manter a rotina, né? A Pamela sempre me fala isso, assim, descansar. Eu aprendi a descansar, a não ter medo ou vergonha, tipo, de dizer para os outros, eu vou dar uma descansada, né? Então, eu aprendi a descansar, coisa que uma mãe que amamenta madrugada e tudo mais, e sofre todas essas questões da maternidade, não consegue, né? A mãe não consegue descansar, passa por várias coisas. Então, hoje eu me dou o direito de descansar. Então, essas coisas me tornam uma pessoa melhor e que eu consiga realmente fazer um trabalho de uma forma muito mais leve. E aí, a Pamela trouxe a questão de onde eu quero chegar, né? Quais pensamentos que eu quero cultivar, o que que eu quero dar atenção, né? E foi isso mesmo, assim. Hoje eu sei que os pensamentos que me vêm mais na cabeça é que eu sou uma pessoa que sou talentosa, sou dedicada, eu amo minha família, eu amo as escolhas que eu fiz. Eu sou uma ótima pesquisadora, eu me dedico para aquilo que eu estou vivendo. Então, passei por processos e eu me dedico para aquilo que eu estou vivendo e eu sei que tem muitas coisas que eu quero viver, mas elas não estão na minha mão ainda, não é algo que eu posso controlar. Então, é o hoje, assim, né? E o que que eu preciso fazer para conseguir chegar lá é ter compaixão comigo mesma, né? É sentir esse amor por mim mesma. Tem a questão da doação do meu tempo, do voluntariado, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Eu sei que hoje eu não tenho energia para isso, mas logo terei, daqui uns dias, quem sabe, quando eu entregar minha dissertação. E mais práticos, assim, eu sei que eu quero participar mais de grupo, de comunidade, de instituições, que isso esteja inserido no meu cotidiano mesmo, para que eu consiga ter, colocar para fora todo esse amor, essa compaixão pelo mundo mesmo, né? Para conseguir lidar com essa eco mesmo que é com É com ansiedade, ansiedade. né? É com ansiedade. E isso, eu adorei essa palavra, é que eu vou falar a semana toda. E para poder lidar com isso, eu realmente preciso ter compaixão comigo mesma para que eu possa ter com os outros. E eu tenho esse amor incondicional pelo ser humano de querer bem ao próximo, assim. E eu, às vezes, me sinto mal por não conseguir estar fazendo as coisas, mas calma, eu estou fazendo uma parte agora. Eu estou fazendo. E aí, das questões, né, duas de conhecimento, atitudes, habilidades, tem coisas mais específicas aqui, que a Pamela já sabe. Então, dois conhecimentos que eu quero muito é a questão da governança, né? Eu estou... Para quem não sabe, a Pamela é minha coorientadora da dissertação. Então, Tinha que deixar, estar nesse workshop. deixar Tá registrada essa vendo? situação. Eu obriguei, Taiane, a gente Você pressionou, você tá. pressionou. Foi a melhor coisa que aconteceu, assim, porque... E aí eu entrei nesse mundo mesmo, assim, da governança, né? E entender como que isso funciona, na verdade, né? Esse termo ESG, essas coisas que todo mundo fala, tá tudo muito no mundo hoje, nessas mudanças climáticas, não sei o quê. E eu, meu Deus, mas calma, é muito generalizado tudo. Então, eu tenho essa necessidade hoje da governança, principalmente em áreas protegidas, né? Eu tenho como atitude fazer um curso, né, de governança. Eu e a Pamela já estamos sabendo disso. E tem uma outra coisa minha, que é algo que eu quero muito, que é a geografia. Esse é um desejo de coração que eu não abandonei, que eu quero muito mesmo, assim, fazer a graduação de geografia. Então, não é um conhecimento, tipo, específico para agora, mas é algo que eu gostaria, que eu vejo lá na frente, sabe? Mas não sofro hoje, assim.
E para isso eu preciso ter tempo, eu preciso dar tempo, eu preciso terminar o meu mestrado e depois eu vejo isso. E de habilidades, assim, necessárias para lidar com questão de governança, principalmente, é a questão de liderança. Tem muito forte isso, porque você pode saber muito de governança, mas tu não ter liderança. E a liderança eu vejo que é diferente da facilitação, que é uma coisa que a Pamela muito boa, ela facilita muito bem. Então, são duas questões. A facilitação, eu acho que não é tão meu, mas a questão de liderar algo, né? Então, é algo que eu preciso desenvolver. A gestão de tempo também. Gestão de tempo é uma habilidade que eu preciso desenvolver para conseguir colocar em prática os meus estudos. E uma boa comunicação também, porque ao contrário do que a Raquel comentou, eu sou a pessoa que eu sou muito observadora, eu sou o contrário, eu sou muito observadora, eu observo tudo o tempo todo, mas eu muitas vezes não consigo me expressar, ou eu não tenho a coragem de falar, de me comunicar naquele momento, e aí eu chego uma hora que eu vou alimentando tanto aquele sentimento, e que eu de uma vez só eu falo tudo, eu acabo sendo um pouco mais grossa, um pouco mais direta, insensível, sendo que eu poderia estar liderando de uma forma muito melhor, assim, muito mais tranquila, né? Então são essas questões. Acho que é isso. Então, Obrigada. a Thay falou uma coisa assim sobre essa questão do observar e não falar, né? Eu já fiz esse experimento comigo. Eu faço experimentos comigo, eu sou dessas. E uma vez eu fiquei um tempo assim, pô, vou ficar observando esse negócio e bora ver o que vai dar. Só que isso é tão ruim pro teu corpo. Isso é tão ruim, porque quando eu fiz o exercício por falar, eu fui de uma forma tão grosseira falar com o responsável por um determinado departamento que eu me desconheci como profissional. Então, eu acho que é aí que entra, né, essa questão da tua inteligência emocional, de como organizar isso, tudo que tu observou num tempo e botar ali, olha, eu observei isso, isso está errado e a gente pode fazer dessa forma. Tipo assim, eu estou dando o problema, mas eu também estou te dando a solução. E eu não consegui fazer isso naquele momento, né? Essa é a parte ruim do observar muito e falar menos, porque você vai acumulando. E quando você não tem inteligência para organizar isso que você vai acumulando na caixinha do diversos, ou enfim, seja lá qual caixinha você guarda no seu cérebro, isso pode dar um bug real, assim. Pode ser essa pessoa que tu nem é, tipo, grossa, uma pessoa antiprofissional, não sei o quê, entendeu? É complicado essa questão do observar e não falar. E daí, quando tu fala muito, é porque tu fala Uhum. E difícil. são dois extremos, né? Assim, antes de passar a palavra Então, para então, quando a gente fala de assertividade, a gente tem dois extremos que podem estar ali, que são o frio e o quente. Quando a gente está trabalhando no frio, a gente pode lidar, eu posso ser uma observadora boa, tranquilo, ou eu posso ser alguém que está engolindo sapo, que é diferente de ser um observador, então alguém que está engolindo muito sapo e acontece isso que a Raquel falou. Então eu vou engolir, uma hora eu vou explodir. Não significa que não é uma pessoa que exploda, ela vai explodir, mas ela vai acabar engolindo, né, essas questões e não falando. E aí tem um outro ponto, que é quando você realmente está nesse lugar do extremo do quente, onde você vai, na verdade, falar, 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 porque você tem o palco ali e você tem medo de perder o seu lugar. Então, alguém vem com alguma coisa e você já pode ir ali e, sabe, ser quente demais e falar de uma forma muito agressiva. Então, o lugar da assertividade é quando a gente reconhece nossos limites, a gente reconhece e consegue expressar tanto nossos limites quanto nossas vontades, e consegue reconhecer o limite do outro. E assim é o caminho nesse meio. É um exercício. Não tem nenhuma fórmula mágica. É você tentar se reconhecer
Quando você está indo para esses extremos, Pamela, eu sou uma pessoa quente. Você pode ser uma pessoa que tem mais tendência a agir como quente, mas você pode ter momentos que você vai agir de forma fria. Nesse frio, que é engolir o sapo, e nesse quente, que é também acabar sendo mais agressivo o tempo todo com medo de se perder lugar, né? E o frio, ele vai ter medo do conflito, então não é algo bom. Na verdade, é um outro extremo também que ele vai entrar. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a assertividade nesse ponto do meio, nesse respeito, e que é exercício. Cada situação, cada coisa que passar, e vai fazer um pouco desse exercício, né? Rani, conta pra gente, antes de também falar umas coisinhas. Ai, gente, esse exercício foi daqueles, viu? Uhum. Fiquei. Nossa, eu ouvindo vocês também, foi ótimo. Então, onde eu estou? Eu vou até deitar na minha rede agora. Vá, E eu estou em agora dois. vem. Agora vem, né? Vocês também, foi bem potente, que eu adorei. Então, eu estou em dois ambientes de trabalho bem diferentes. E que isso me dá um bug, principalmente pela, vamos dizer assim, pelo caráter mais distraído, sabe? Que um desses ambientes tem, que me incomoda muito. Sabe, é um ambiente com muita risada, com muita piada, com muita gente conversando coisas aleatórias, sabe? Um ambiente que me tira o, o norte, sabe? Assim, tem hora que eu tô ali trabalhando no meio de tanta conversa, tanta risadagem, tanta coisa que eu fico, sabe, ali meio chegando no quente. Então, assim, eu acho que esse é o meu grande desafio de onde eu estou, porque eu estou em dois ambientes, um ambiente que não me agrada e uma postura de gestão que eu preciso ter sem ser grossa, sem ser muito quente, mas que vira e mexe eu preciso colocar ali a equipe no lugar e que não é uma posição legal, né? Até porque tem pessoas até que são de cargos maiores que o meu, que eu preciso estar chamando atenção. E isso é um dos, para detalhar aqui meu ambiente, né, de onde eu estou. E o outro ambiente, que é um ambiente mais corporativo, um ambiente que o trabalho flui mais fácil, né, que as pessoas são mais centradas, que tem uma cobrança maior na questão do conhecimento, na questão da habilidade, né? Então, eu estou ali respondendo aqui a primeira pergunta, né? De quais os pensamentos se repetem. Então, os meus pensamentos que mais se repetem é na cobrança, na minha própria cobrança de que eu estou estudando o suficiente, eu estou tendo, fazendo né, me atualizando das notícias e do mundo e do assunto que eu trato e das temáticas, eu estou me atualizando disso o suficiente, né, para fazer boas intervenções, para estar, né, de fato atualizada. Então, esse é um dos pensamentos assim que sempre está na minha cabeça, né? E o outro pensamento é do se eu estou dando conta, né? O que é que as pessoas, aquele foi o que eu falei do início, né? O que é que as pessoas estão achando? Será que eu estou no caminho? Se é isso mesmo, né? Então, nessas duas perguntas, assim, para iniciar, né? Dos pensamentos que se repetem. Do que eu estou sentindo e como estou agindo, né? Foram essas duas seguintes, né? Como eu estou sentindo é um misto de insegurança com segurança, porque eu acho que a gente tem um pouco disso, assim, né? A gente não transparece a insegurança, acho que isso é importante das mulheres. Às vezes a gente tá, mas a gente não transparece o sentimento, né? Então, eu acho que é esse misto, né? Às vezes eu tô insegura, mas por dentro eu tô segura também. Que doideira, eu tô me sentindo insegura pra caramba, mas por outro lado eu tô segura. Difícil de explicar, mas é isso. É, é, E como eu estou agindo, eu acho que é de estar buscando sempre
né, melhorar e buscar experiências exitosas e buscar pessoas que possam me ajudar. Acho que por aí. Aí, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar, né? A pergunta. Eu primeiro respondi essa pergunta, que eu quero chegar na estabilidade financeira. Eu acho que esse, né, para acho que a maioria, né, que vem de subúrbio, que vem de famílias, né, trabalhadoras, primeira, segunda pessoa que teve acesso à universidade, enfim, a gente busca a estabilidade financeira, né? E a gente costuma ver a estabilidade financeira apenas dentro de concurso, né? Pelo menos eu cresci vendo minha mãe dizendo isso, né? De que ou você só tem estabilidade financeira se você fizer um concurso, ou se você, sei lá, empreender e virar um grande empresário. Sim, Na minha visão, eu cresci tendo essa visão, né? Então, desmistificar essa visão também é muito difícil, né? Eu acho que quando a gente fala, né, quais pensamentos que a gente quer cultivar, né, do onde eu quero chegar, né, do pensamento que eu sou potente, que eu vou, né, ter constância no estudo, no trabalho, né, nas conexões, para chegar na estabilidade, talvez fora do concurso, de um concurso de, né, não sei, eu ainda estou buscando esses caminhos, essas respostas, eu ainda não sei como, mas eu acho que faz parte do processo aqui, né, de descobrimento da vida, porque eu me encontro nesses dois ambientes e estou construindo um terceiro, né, e aí esse terceiro também, que é uma ideia de trabalhar para mim, né, eu estou iniciando na questão da perícia judicial, né, judiciária ambiental, fiz o curso de perícia judiciária e estou terminando de regularizar o meu CRBio, porque o meu CRBio ficou com a carga horária menor devido ao meu curso de licenciatura, né, e o mestrado também não conta tanto na área da biologia. E aí eu estou agora finalizando uma pós-graduação para poder ficar ok com o meu CRBio e entrar também nessa área da justiça, porque é uma área que né, promete que você está ali sempre sendo chamado para estar sim, fazendo os laudos, né, fazendo a perícia. sim. Muito boa, Mas, inclusive, essa é, ideia. pois é, e aí eu finalizei o curso, né, fiz o investimento do curso da perícia judicial, fiz o investimento do CRBio e tô terminando, e fiz o investimento dessa pós, né? Então, assim, foi um investimento alto para mim, que estava bem apertada financeiramente, mas que estou aqui, né, terminando a pós, né, faltando a entrega do artigo, para passar a trabalhar com isso também, né? Então, também é um outro ambiente que eu estou buscando. E, assim, de onde eu quero chegar, né? Então, se eu quero, né, estou buscando o caminho de chegar na estabilidade, sem ser através de um concurso público, né? Pelas diversas dificuldades da vida, né? Até vou tentar, porque eu sou uma pessoa corajosa, mas eu não estou estudando, sabe? Tem aí concurso do MMA, concurso, vários concursos abertos e que eu não me preparei, mas eu vou tentar, por tentar, para dizer, né, que pelo menos a experiência. Mas, de fato, eu estou buscando essa estabilidade por outros caminhos, né? E aí o sentimento que eu quero ter é de tranquilidade, de eu não estar tão preocupada em como vou fechar as contas do mês, se eu vou ter um dinheiro para dar um rolê, para ir para um show, para fazer um, né? E como eu quero agir, acho que é isso, né? Falei um pouco de como agir, né? De conquistar outros espaços, de conquistar. E aí, os dois conhecimentos que eu quero adquirir, duas ações e as duas habilidades. Eu acho que esse aqui foi o que mais me pegou, porque, assim, dois conhecimentos que eu quero, que eu preciso, na verdade, são conhecimento e ação. Assim, eu sei que uma é o domínio da língua inglesa. Eu passei por diversas oportunidades, sabe? Assim, eu cheguei a fazer um intercâmbio de alguns meses, numa oportunidade que eu tive há 10 anos atrás. Passei por vários cursos, tentei, na época do mestrado, ainda me dediquei ali, né, antes da seleção. Muito ali por causa da seleção também, né? Porque a gente se instiga quando tem um desafio maior.
Então, assim, voltei a estudar o inglês ali naquele momento, e aí, com o atropelo da vida, parei novamente de estudar, e esse é um grande peso da minha vida, porque eu participo de vários espaços que são, né, com pessoas estrangeiras e que eu fico ali ainda na insegurança gigantesca de trocar uma ideia, de ouvir, de... Então, acho que é uma resposta aqui para duas perguntas, né? Que é a questão do conhecimento e da ação. Eu preciso desse conhecimento, eu preciso agir para ter esse conhecimento, né? Me matricular, priorizar isso na minha vida financeira também, né? E voltar para um curso de inglês. Outra, outro conhecimento, né? Assim, que eu acho que eu preciso adquirir e treinar mais. A questão da oratória, você também sabe, de perder os vícios de linguagem, de tentar, né, eu acho que foi a Raquel que falou, da questão da postura, do corpo da pessoa enquanto, né, fala. Uhum. Essa oratória organizativa, às vezes eu tenho tanta coisa para falar, e na hora que eu vou falar, eu falo 25% de tudo que eu queria falar, e aí eu fico para morrer quando eu passo o microfone para outra pessoa, e eu não falei metade do que eu queria falar. Você Aí, não está só. aí você fica com aquele sentimento de caramba, sabe? Podia ter sido diferente, eu podia ter falado isso e não aquilo, ou ter É foda. sintetizado essa parte para ter tempo de falar aquela outra. Enfim, de ter essa organização na oratória também, sabe? De, de sintetizar melhor o que eu quero falar para ter mais êxito, sabe? Não ficar me culpando tanto, porque, nossa, às vezes tem fala que eu faço e que eu passo 3 dias com ela na cabeça, assim, não, não acredito que eu falei isso e que não deixei de falar aquilo e que não falei aquilo outro. Oh, não, é um negócio que maltrata, sabe? E aí, outra ação que eu botei aqui, né, que precisava realizar era aquela de fidelizar na terapia, porque eu estava até bem, assim, caminhada até uns 2 meses atrás, e aí eu achava minha terapeuta muito careta. E aí eu fiquei no sentimento de querer mudar, de tal. Aí finalizei as sessões que eu fazia com ela e acabei que não busquei outro e não. E aí faz, eu acho que uns 2 meses já que eu tô sem terapia e que não é legal também. E acho que para tudo que a gente precisa fazer na vida para chegar lá, seja qual for esse lá, como o Tom falou, desde o início, né? A gente precisa estar bem com a cabeça e com a vida, porque é isso, né? E aí eu coloquei aqui como habilidade, que não é bem uma habilidade assim, né? Mas, né, que é garantir a constância nas coisas, garantir, acho que é um grande desafio para mim, né? É garantir a constância no estudo, no inglês, na matéria, no, sabe, independente, no treino, né, que é importante para o corpo, no psicólogo, enfim, manter a constância nas coisas, né? Que às vezes você só quer chegar e cair no sofá e acabou, morreu o mundo, né? Tem dia que não é fácil. É, e isso, né, de estudar, né, não a questão de habilidade, né, falei da constância e falei coloquei conexões mais firmes, assim, de conseguir talvez me apresentar melhor, criar conexões melhor, mais amarradas, sabe, mais que me garanta outras oportunidades. Aí eu acho que é um pouco disso. Massa, Rani. Valeu. E aí, eu quero aproveitar, a gente já tá com o tempo, passou um pouquinho, mas muito bom aqui pra gente. Eu não quis interromper também vocês, mas eu vou fazer uma fala agora e aí depois fazer a parte da finalização, né, do nosso check-out. Eu anotei muita coisa para falar. Eu acho que o primeiro, assim, né, que eu tô pegando aí um pouco sobre rotina, né, que Thay já sabe algumas coisas, né, que a gente trabalhou também na mentoria Raízes e agora ela tá conseguindo seguir bem melhor, assim, fora todo o que ela buscou de tratamento, né, todos esses lugares para conseguir também estar mais tranquila.
Mas rotina é ritmo, né? A rotina ela vem da palavra ritmo. Então, se a gente enxerga a rotina como o ritmo que eu desejo criar para mim, e eu entendo que existem ritmos diferentes para a Tayene, para a Raniele e para a Raquel, e para mim, então eu não vou querer impor o ritmo de outra pessoa para mim. Por exemplo, a Raquel tinha um ritmo, às vezes, 5 da manhã, tá ali acordada, tomar o cafezinho dela, tal, tal. Não sei se ainda tá. Eu não consigo fazer esse negócio do cafezinho e tal, 5 da manhã. Então, para mim, já vai para um lugar assim, do que é que eu consigo dentro de como o meu corpo funciona, dentro de como a minha rotina se estabelece, eu aplicar. Eu sei, por exemplo, dando exemplo aqui, tem gente que faz exercício de noite. Já fiz, já fiz, mas estava muito amarradinho e eu fazia com outras pessoas, eram exercícios em grupo. Para eu fazer dependendo só de mim, eu preciso fazer de manhã. Se eu não fizer de manhã, não vai ficar casado, isso mexe com todo o processo, eu vou ficar me sentindo culpada porque eu não fiz o exercício, vou ficar com roupa de exercício o dia todo para tentar fazer de noite e vou me sentir frustrada. Então, eu sei que não vai funcionar. E aí, o que eu faço é, eu tenho aqui, me atrapalhei com alguma coisa, ou surgiu uma demanda, né? Porque infelizmente o WhatsApp é isso. Então surge muita coisa para a gente que a gente não escolhe, a gente pode escolher dar atenção, mas tem questões que às vezes a gente tem que atender, porque são urgentes ali por algum motivo. Então eu tenho o quê? 10 minutinhos? Então eu vou fazer 10 minutos de uma yoga. De um exercício no YouTube que é só para ficar, sabe, pulando de um canto para outro, mas eu consigo fazer aqueles ali para poder elevar a minha quantidade de hormônios bons no meu corpo, abaixar meu cortisol e eu conseguir ter um dia melhor para mim. Então, se eu não tenho, às vezes, por exemplo, para mim, a gente precisa, uma coisa muito importante também, essa questão do ritual. Somos seres ritualísticos. Se a gente for pensar, cada um tem sua espiritualidade, que espiritualidade ela não é religião, né? Ela pode estar dentro de alguma religião que eu me encontro, mas a espiritualidade ela é mais ampla. Então, quando eu tenho ali associado a minha espiritualidade alguma coisa que me mantém nessa base, aí eu consigo funcionar bem, né? E isso é muito ligado a nossa tendência também é um ritual. Então, poxa, se eu acordo, eu sou a pessoa que se eu acordo de manhã e eu não for logo fazer os meus rituais, que são muito assim, eu ajeito o incensinho, eu ajeito a varanda que Chico fez o xixi de noite, nananana, e vou comer. Se eu não comer logo, se eu ficar enrolando, vendo o WhatsApp, tentando resolver alguma coisa, vai dar ruim. E eu preciso comer a mesma coisa todos os dias. Porque eu comendo a mesma coisa todos os dias, eu fico tranquila, não preciso pensar em nada e aquilo se torna quase automático. Então, para mim, isso funciona. Para algumas pessoas, a pessoa precisa comer algo diferente todos os dias para estimular ela em outro lugar. Então, isso vai depender muito. Se eu tenho filha, né? Se eu tenho filho, como é que eu vou adequar? Minha rotina não vai ser igual, né? A Taiana, a rotina dela é totalmente diferente da nossa também. Cada uma tem uma rotina diferente, mas a dela também tem um outro ser ali que surge que necessita muito dessa atenção. Então, como é que eu vou estabelecer minha rotina, pensando que eu tenho que ter pelo menos 10 minutinhos para cuidar de mim e cuidar ali do que tem que fazer, etc., para eu seguir meu dia, né? E aí a gente vai estabelecendo o ritmo. Então, quando a gente tira essa ideia de rotina, algo engessado, e a gente bota a ideia de ritmo, aí eu tiro um pouco essa rigidez. Porque se eu colocar também uma rigidez muito grande e não cumprir, me frustrar, tem dia que eu como pão com requeijão mesmo, que é o que tem, que é mais fácil. Já compro na feira um negocinho que é leite, eu tenho problema lactose, né? Zero lactose ali para tomar qualquer coisa no caminho de onde eu estiver indo. Mas são alimentos que eu me sinto nutrida. Eu não vou me sentir fraca, eu não vou sentir que aquele momento eu não respeitei o meu corpo. Então, é conseguir alinhar um pouco ali, entender que são exceções, né? Taiane perguntando aqui, Rani e Raquel, se vocês têm filhos. E, não? Não tenho. Eu tenho uma enteada, filha do meu esposo. E aí o contato não é constante, né? Mas tem uma criança na família. Mas mexe com o teu ritmo, Mas tá? eu tenho Mexe muita também, intimidade principalmente com com os finais de crianças semana, né? também, viu, Thay? Eu Nos não finais de tenho semana filhos, com mas mesmo. as minhas amigas, né, a minha rede de apoio, todas têm filhos aqui onde eu moro atualmente. Então, tudo que eu faço, que eu quero as mães próximas, eu sempre faço algo que envolva as filhas, né, delas. Tá? Então,
Eu entendo a sua rotina. Já conhece um pouco mais de perto, né, Raquel? E, É, e, e aí, quando a gente pensa nessa questão do ritmo, é importante isso, estabelecer o que eu preciso dentro da. Outra coisa importante também, que eu acho importante pontuar, até no nível de trabalho, que às vezes a gente se compara muito, tem as diferenças regionais, né? Até dentro do que vai mexer comigo ali no dia a dia. Então, se eu hoje moro numa região que é muito politizada, eu não posso confiar em ninguém. E aí eu tenho toda aquela negócio que vai me desgastar, isso vai ser bem mais difícil no meu dia a dia, então eu tenho que aprender a gerir isso sabendo que eu vou ter que criar ambientes que eu consiga me sentir bem, que eu consiga falar, que eu consiga confiar. Porque senão eu vou para um lugar também que eu vou me sentir mal. Outra coisa, região na Amazônica. Já tanto é um outro ritmo quanto uma outra necessidade, né? Eu lembro que quando eu fazia campo lá no Amazonas, às vezes eu saía para uma comunidade e tinha um compromisso no outro dia, mas eu não conseguia voltar no mesmo dia. Eu tinha que aceitar que eu ia voltar no outro dia, ou como acontecer alguma tempestade, acontecer alguma questão com gasolina, e eu vou ter que aceitar que o compromisso que eu tinha ali, eu não vou conseguir cumprir. Isso mexe com a gente, até a gente tem que aceitar. Porque se a gente não aceitar isso, também a gente vai lidar com o quê? Com o irreal, com a ilusão, com a frustração. Então, eu tenho em mente isso. O que é que eu preciso ter do meu ritmo para quando eu estou em outros lugares, aquilo se tornar viável? Então, quando eu estou em outro lugar, eu posso agir de tal e tal forma e conseguir manter isso. Às vezes, muitas vezes, o cansaço pega. E aí é trabalhar a não frustração. Porque eu posso dizer, estou numa comunidade, vou dar uma caminhada consigo. Eu vou dar uma caminhada, tem um monte de crianças chegando ali. Eu não consigo nem dar a caminhada porque tá chegando. E eu tô gostando de interagir, eu tô gostando de curtir, eu tô gostando daquele processo. Então, eu tenho filho em casa e aí também me programei para fazer uma coisa e ela veio com uma necessidade. Então, o que eu peço assim que vocês olhem no macro, né? Porque se a gente pensar na rotina como algo linear todos os dias, não vai funcionar. Mas se eu olho o macro do ritmo e eu penso como eu consigo manter isso e alinhar isso para eu sentir que eu estou seguindo aquele ritmo, qual é o mínimo para mim, né? Para eu fazer de manhã e me sentir bem. Qual é o máximo que é perfeito, o ideal? Então tem isso, eu vou trabalhar com o mínimo e eu vou trabalhar com o máximo, com o que é o ideal. E aí eu vou conseguindo trabalhar isso de acordo com a minha realidade, de acordo com o que eu preciso. E dentro do trabalho também, né? Sabendo que muitas vezes eu vou estar lidando com uma equipe que é difícil, que vai me tirar a dispersão, que eu não vou me sentir bem. Como é que eu me sentir bem nesse lugar? O máximo que eu posso fazer para me sentir bem, sabe? Eu preciso aqui, pode ser uma coisa besta, mas um olhinho especial para eu ter aqui, porque eu vou entrar um pouco em mim e vou ficar mais introspectiva. Eu preciso escutar uma música em alguma pausa, 10 minutinhos, ir lá respirar, organizar a cabeça, para poder voltar, né? Eu lembro que no mestrado tinha muito, Raquel, vai lembrar, tinha muita questão de conflito e tinha muita atividade. Então, eu tinha momentos que eu precisava me isolar. E Raquel lembra que às vezes, eu tenho certeza que ela lembra disso, que às vezes ela chegava, eu estava isolada, estava no meu momento ali, ela dizia, tá, não vou nem incomodar, porque ela tá no momento dela. Então, isso é importante também, sabe? A gente entender quais são os nossos momentos para a gente conseguir lidar melhor com aquela situação. E quando a gente trabalha a assertividade, aí eu vou falar meus limites, que na época eu não tinha trabalhado isso ainda, e às vezes fazer algumas coisas de forma abrupta, porque eu tendo um pouco mais para o quente, né? Então, isso acabava gerando ali algumas questões nas próprias relações. Era mais leve, por conta de várias questões, né? O grupo que a gente formou lá também que se apoiava, mas tinha suas questões, cada um ali vivia, estava vivendo uma situação extrema, onde todo mundo que trabalhava estava junto, no mesmo canto por 2 meses, né? Então era Big Brother, assim, era uma loucura. Mas assim, como é que eu vou lidar com aquilo respeitando o meu limite e respeitando o que eu preciso? Fazer naquele momento. Às vezes é um passeio ali, é respirar um ar novo, é voltar. O que é que eu preciso para me conectar comigo? E até falando de espiritualidade, com a minha própria espiritualidade. Como é que ela pode me acompanhar naquele ambiente para eu ficar bem? Né? Minha conexão com a natureza é o quê? É uma oração, sabe? É uma conversa que eu vou ter aqui, né? Mentalmente, espiritualmente mesmo. É um pedido de apoio,
é um me conectar mesmo comigo naquele momento. E aí, esse se conectar comigo, eu já puxo, né? Tô falando tudo de carreirinha aqui, mas depois vai ficar gravado. Eu já puxo também para vocês falaram, né? Eu não sei se foi Raquel, se foi Rani, mas que às vezes não se sentia. O que eu peguei bastante foi que não conseguia estar no seu eixo, no sentido de às vezes querer comunicar alguma coisa, não conseguir comunicar aquela coisa. E aí você ter essa dificuldade, tá? E também falou um pouco disso, né, da comunicação, que ela observava muito, mas não conseguia falar. Então, isso acontece quando a gente está bem no nosso eixo. Quando eu estou bem no meu eixo, quando eu estou conseguindo exercitar essa atividade, porque nunca vai ser perfeito, mas quando eu estou conseguindo exercitar, expressar meus limites, expressar minhas questões, quando eu trabalho algum momento que eu vou ter uma fala e eu respiro em mim antes para falar, eu olho para mim sem pensar naquela, sabe, aquela agonia de já falar, de já ir. Aí eu começo a mudar um pouco esse padrão, emendando com a escuta. Por mais que a gente pense que a escuta é só você escutar, a escuta ela interfere totalmente na nossa fala. Por quê? Existem 4 dimensões de escuta, tá? Que é uma escuta. A primeira dimensão é a mais básica, que a gente mais faz. A não ser que a gente tenha treinado aquilo e a gente vá para outro lugar. Mas é a escuta habitual, onde é o quê? Eu estou escutando você falando e pensando no que eu vou falar. Então, eu vou ali, ó, pá, 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 e só pensando no que eu vou falar. Eu não estou escutando você de verdade. Eu escuto meio que assim, sabe? Com os olhos, assim, porque tá tão virado para mim que eu vou estar só me enxergando em alguns momentos. Enxergo a fala da outra pessoa para ver o que eu vou falar da minha logo, sem escutar de fato o que ela está trazendo. Um outro tipo de escuta, que já é uma outra dimensão, que é você abre mais, mas você fica tipo com head assim, que tem cavalo, né? Essas coisas. É a escuta, é, é a escuta factual, que eu vou olhar para aquilo, eu já não penso só no que eu estou falando, mas eu vou só me ligar nos fatos. O que aquela pessoa está trazendo? Ah, os fatos são esses, esses. Então eu vou, quando eu for falar com aquela pessoa, quando eu for replicar aquela pessoa, eu vou falar só com os fatos. Eu não vou estar falando, escutando ela de uma forma empática, que é a nossa terceira escuta. Que é quando eu escuto alguém, mas eu já não estou assim ou assim, eu estou mais aberta. Mas perceba, é uma abertura que não é uma abertura total. Eu escuto a partir do que, tentando me conectar com o que ela sente. E aí eu consigo fazer uma fala, eu consigo trazer esse ponto de uma forma mais assertiva. Já é uma escuta muito boa quando a gente desenvolve, que eu já vou me reconhecer naquela pessoa, mas não para falar logo a minha experiência, mas para eu ter uma escuta empática, onde eu vou entender mais o que aquela pessoa está sentindo e quase naturalmente vai vir a minha empatia ali, o meu processo com as minhas experiências. E uma outra dimensão, que é a quarta dimensão, que é muito utilizada por treinadores, né, por mentores. Eu também utilizo ela bastante e é um treinamento, tá? Tem momentos que você, até no mesmo momento você vai ter e você pode perder, mas é um exercício. É a escuta generativa, que é o que ela não é mais assim, ela abre, ela expande. E eu consigo nem enxergar assim meus braços, eu abraço aquele momento porque eu vou olhar para alguém que está falando e eu não vou pensar só em como ela está sentindo, no que está sendo mostrado na minha frente, o que ela está falando, quais são os fatos. Eu vou olhar para ela enxergando qual é o maior potencial dessa pessoa. Quem é essa pessoa que pode se tornar? E esse olhar, ele é um exercício. É você olhar para alguém, falar e ficar. Isso que ela está falando, você exercita a escuta empática, e a partir daí você vai. Tá, eu estou vendo que ela está falando isso, que ela está com esses problemas, mas eu já enxergo quem ela pode se tornar. Às vezes eu atendo, né, pessoas na mentoria que eu escuto, eu estou escutando exatamente o que ela está falando, e estou conseguindo enxergar meio que é como se fosse atrás, o futuro dela, sabe? Atrás um pouco. Então, eu consigo enxergar que ela vai ser uma pesquisadora incrível, mas ela ainda está em processo. Incrível no sentido de se tornar uma profissão para ela. Ah, uma profissão mesmo, assim, única e seguir isso. Ah, eu consigo enxergar que tal pessoa, ela vai ser, assim, uma gestora de ONG, que ela vai se destacar de uma forma incrível, mas hoje ela não está enxergando isso. Hoje ela enxerga que o caminho dela é outro, não é esse. Então, a partir daí, eu trabalho com ela pelo que ela deseja, o que ela traz, mas um pouco
mostrando essas habilidades que eu consegui escutar e que ela às vezes não conseguiu reconhecer, para ela seguir o caminho dela, né? Afinal, ela pode ser, eu posso estar vendo que ela é uma grande gestora de ONG, mas ela se tornar lá da frente uma pessoa que está inovando numa gestão pública, né? Eu posso ver que é uma grande pesquisadora e aí eu ver que ela está indo, sabe, para um outro lugar. Ela está trabalhando com pesquisa, mas de empreendedorismo. Eu vejo uma pessoa que tem uma capacidade de empreender enorme, sabe? E muitas vezes não se adequa em vários lugares, tal, 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 e o empreendedorismo é para ela, e ela ali ainda tentar seguir uns outros caminhos, né? E tudo isso é uma questão de passagem, é uma questão de escadinha, né? Tipo, essa questão financeira, ela é muito forte. Então, eu não posso negar que eu preciso ter recurso para me manter segura, né? Tem um outro conteúdo que fala isso, mas eu não vou falar desse conteúdo, porque eu já falei muito conteúdo, aí senão a cabeça já vai ficar cheia. Mas também que fala isso, que os recursos, eles são a nossa base, é tudo que a gente tem de material. Se eu não tenho a minha base aqui formada, isso vai afetar minhas decisões, porque eu vou estar sempre buscando dinheiro, porque eu vou estar sempre buscando isso. Ah, eu estabeleci agora os recursos, fiz algo que estabeleci. Eu posso pensar melhor na parte da minha motivação, nas minhas relações. Eu posso pensar, já vão surgir outras questões que eu vou conseguir olhar na parte de eu não estou me identificando nesse lugar. Então, qual é a ponte, o processo que eu faço para sair dele e ir para outro, né? Então, acalmar também alguns momentos. Ah, eu estou aqui, estou fazendo um mestrado, então como é que eu posso estar tranquila com isso agora, sabendo que esse movimento, outro que eu quero seguir, ele vai vir depois. E entendendo que o movimento que eu estou agora, ele pode trazer questões para mim que eu nem esperava. E de repente eu estar atuando de uma forma que eu nem esperava, descobrindo uma super potencialidade. Finalizando um pouquinho, eu falo um pouco até por mim, que eu nunca me enxergava como empreendedora. Eu nunca me enxergava com criatividade. Nunca me enxergava nesse lugar. Mas chegou a pandemia, eu dizia que eu não era criativa, eu tinha dificuldade de enxergar isso, eu dizia que eu era muito boa de resolver problema. Agora, a criatividade eu não era a minha praia. E aí, quando chegou a pandemia, gente, dinheiro, né? O que é que eu vou fazer? Mano, vou inventar alguma coisa aqui para poder me jogar. E aí foi onde eu fui reconhecendo minhas habilidades, eu tinha passado por um processo de formação de liderança, e aí eu fui indo para esse outro lugar, até incorporando e entendendo o que é que funcionava para mim, que realmente são essas duas frentes, consultoria e mentoria. E elas combinando sempre juntas, isso é algo que eu enxergo assim na minha vida de forma muito clara. Então, isso é importante a gente respeitar nossos processos e o que é que aquele lugar está trazendo para a gente, mas agir para eu ir para o lugar que eu desejo. Né? Como é que eu vou agir de fato? É um plano de 1 ano, é um plano de 2 anos? Que seja, eu preciso montar reserva financeira, vou correr atrás disso. Mas eu vou montar e eu não vou deixar aquele meu sonho, porque aquilo vai trazer minha liberdade. Então, isso eu tenho que me priorizar. E finalizando, a gente, quanto mulher, a gente tem essa dificuldade de se priorizar. Porque a gente foi treinado pela sociedade e botaram na cabeça da gente que a gente tem que agradar todo mundo, que tem que o ambiente estar muito, sabe, tá todo mundo bem para eu ficar bem. Quando na verdade, quando eu estou bem, que todo mundo vai conseguir depois ir se acomodando e ficar bem também. Então, esse lugar de estar no seu eixo, que os homens eles conseguem fazer até de forma fácil, e não todos, claro, mas muitos acabam com um lugar egoísta, a gente vai para um lugar e procura sempre agradar todo mundo e fica com dificuldade quando a gente estabelece um não. Quando a gente tem que chamar a atenção de alguma forma mais assertiva possível, mas tem que chamar a atenção e também, se não for assertiva em um dado momento, porque estava estressada, tudo bem também, não se culpar com isso. Alguém que é um cargo mais alto que eu, né? Alguém que dentro daquele processo, daquela organização, ele ocupa um papel que é diferente do meu. E ele pode se sentir ofendido. Mas aí eu tenho que ver como é que eu vou falar, tudo mais, mas eu não posso deixar de falar isso, porque aí eu vou para outro lugar onde realmente não é bom para mim. E tentar enxergar as coisas com um processo. Tem um professor de mestrado da gente, Rogério, que eu conversei muito com ele na época, e ele dizia que uma técnica que ajudava muito ele na resolução de conflito era olhar as coisas de forma mais distante. Então, ele se distanciava um pouco, ele pensava o que é que ele podia trazer ali, nível de processo, com a bagagem dele, para resolver a origem do problema. E esse enxergar a origem do problema vem, de novo, sempre vinculado à escuta. Uma escuta que eu consigo olhar além e não só, sabe, aquela agonia do que está acontecendo ali, que é difícil, é exercício, e não vai deixar de ser exercício nunca, né? É um exercício que a gente faz eternamente. É cansativo, mas é um processo
que a gente, quando vai exercitando, a gente vai ganhando mais liberdade. E quando você vai ganhando mais liberdade, não tem o que pague aquilo, né? A gente realmente consegue se sentir mais livre, se sentir mais assertiva, e ninguém chega lá conseguindo dominar mais a gente, digamos assim, né? A gente está muito bem, vai ter nossas fases de cada uma, tanto mensais, do ciclo hormonal, de fase de vida, de tudo, mas a gente vai se sentir muito na gente. Então, não sei o que uma de vocês falou. Eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu tô agoniada. Porque é esse momento que você consegue sua felicidade, porque você tá em você, mas ao mesmo tempo você não tá tão em você, porque algo ali precisa ser ajustado. E aí você precisa fazer esse ajuste, seja na sua rotina, seja com você. Gente, são 10h12. Eu vou, eu vou compartilhar, Obrigada, eu vou compartilhar obrigada por hoje. Foi a massa. tela, mas vocês podem. Eu vou compartilhar só depois, então, para ler o poeminha. Se vocês quiserem trazer uma palavra mesmo pelo nosso tempo, de como foi para vocês, ou alguma coisa que queiram falar, manda brasa aí. Na verdade, eu queria só complementar uma coisa que a Rani falou sobre concurso, que me chamou muita atenção. Eu também venho de uma mãe que fala que a gente só tem estabilidade financeira através de um concurso, né? E eu já tenho muitos anos trabalhando assim no mercado de trabalho, eu tenho muita competência nessa parte de licenciamento ambiental. E não falo isso de uma forma arrogante, né? Na verdade, eu aprendi realmente a trabalhar com isso. E eu já passei por situações que eu fiquei desempregada e eu consegui sobreviver com consultoria ambiental, assim, eu tinha clientes e tudo, até eu voltar para o mundo corporativo. E às vezes a gente acaba tomando para a gente assim essa verdade, né, como absoluta, que a única forma de a gente ter estabilidade financeira é passando num concurso. E às vezes a gente chega até a duvidar do quanto que a gente tem um potencial, né, um potencial, um conhecimento técnico e que o mercado de trabalho está procurando a gente, mas a gente se limita porque a gente acha que não vamos ter espaço. Porque a gente não sabe falar inglês, eu também já passei por esse momento. Porque a gente não sabe falar inglês. Ou porque a gente não sabe dirigir. Porque não sei o que e tal. E eu não sei quão grande é essa sua ambição para passar no concurso, assim, mas nunca deixa, assim, de ouvir, né, a sua percepção técnica, né? Nunca deixa de olhar essa questão do empreendedorismo quanto profissional técnica, né? Porque, na verdade, é isso que falta no mercado de trabalho, porque tem muita gente querendo ser empreendedor, mas não é todo mundo que é técnico, não é todo mundo que investe numa pós, não é todo mundo que investe em horas fazendo um voluntário, não é todo mundo que investe em muita coisa que as pessoas que estão aqui investem ou já investiram. Era só essa reflexão que eu queria trazer sobre concurso. Ma- Massa, Raquel. Obrigada, Raquel. Aí, eu venho buscando isso, assim, né? Caminhos, de fato, para que eu também não dependa só das minhas conexões. Sim, Eu acho já que está no caminho certo. eu acho que é um pouco desse lugar da segurança, né? Como é que eu estabeleço a ponto de segurança, deixar ela um pouco mais fortinha para eu vislumbrar outras coisas. Por exemplo, agora eu estou no movimento de minhas consultorias, elas já conseguem me sustentar mais, mas eu estou no movimento de fazer um doutorado para eu ficar tranquila 4 anos com uma bolsa, não só por isso, porque eu já sinto que é o momento, mas porque eu quero também investir, eu quero abordar, mergulhar em alguns temas que eu estou sentindo falta. Eu estou me sentindo falta de estar mais perto da minha área, né? Agora que orientando tá, é maravilhoso, porque eu saio, ó, oxigenando a cabeça. Então, foi uma das coisas também que, quando eu recebi o convite, eu pensei, nossa, tá super alinhado com o que eu quero também para agora, e assim também aceitei, a gente se ajustou quanto a tudo. E o que é que você precisa agora para poder pensar em outras coisas? Eu sei que doutorado tem uma flexibilidade, eu ainda não tenho filho, então nesse momento eu quero, quando também entrar no doutorado, eu conseguir fazer algumas pontes, algumas coisas para adiantar o meu negócio, para contratar pessoas para o meu negócio, né, com esse dinheiro e tudo mais. Então, tem algumas questões aí que entram em como a gente vai conseguir, né? Porque o empreendedor é difícil demais, mas ele consegue sim
se manter. Quando a gente tem muito conhecimento da gestão financeira e como fazer isso, né? Até de receber 13º, ajustar algumas coisas assim, mas é um processo que a gente passa, né? É um processo que a gente tem que buscar o conhecimento, né? Que foi falado também nesse sentido. E claro, como consultor, a gente sempre tem aquela barreira das habilidades. Então, como conseguir a motivação, ou sempre buscar o que é que eu consigo para eu ganhar um dinheiro aqui que ele venha mais contínuo, pelo menos eu tenho um ano garantido, pode ser pouco, mas eu vou receber todos os meses aquilo, porque eu consigo respirar melhor. Então, hoje o dinheiro que eu recebo do trabalho que eu faço mensal, ele é pouco, mas eu dou a certeza dele. E os outros que eu recebo de outros projetos são muito mais. E aí eu consigo gerir esse dinheiro, esses outros dinheiros que vão chegando, dinheiros que vão chegando, sabendo que eu tenho a base do que vai para minha casa ali naquele projeto que está mensal. E aí eu consigo respirar um pouco mais com isso. Mas é um processo. A gente tem que respeitar cada um no nosso processo, mas também entender que existe, como a Raquel falou, possibilidades, né? Dentro do contexto ali de quem eu sou. Eu vi meu pai falir várias vezes, vários negócios assim. Então, era uma coisa que eu sentia muito, mas depois eu entendi que eu quero ter isso na minha vida, né? Esse faz parte de mim, faz parte do meu ser. Thay, tu quer falar alguma coisa? Vocês podem falar pelo chat também. Thay já tá com uma carinha ali de soninho, não sei se Serena já tá dormindo. Sim, sim, só para finalizar mesmo, a Sereninha já está dormindo, fofo, chegou exausta da escola, mas é isso mesmo, assim, foi muito legal ouvir vocês, assim, ouvir esse trabalho de vocês, de tudo que vocês são hoje, e são pessoas que eu realmente me inspiro mesmo, assim, né, de trabalho mesmo, né, de realmente chegar lá, né, apesar de vocês estarem num momento que vocês querem também outras situações, mas eu quero um dia chegar nesse momento, ter essas experiências, ter o conhecimento da Raquel, da Raniele, sabe? Então, mas eu entendi que tudo tem seu tempo. Eu posso ter invertido o meu tempo da maternidade, né? E logo, logo pode ser, né? Mais para frente, daqui uns 10 anos eu chegue, mas vai chegar. Eu tenho minha base hoje, minha base na minha cidade, em Praia Grande, né? Minha família tem, né? Então eu sei que qualquer coisa que acontecer, eu tenho para onde ir, eu tenho o que fazer, eu tenho o que reinventar. Então é muito isso, assim, né? O quanto que a gente realmente consegue navegar nessa maré de incertezas, assim, e é tudo muito incerto o tempo todo, né? Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem, e a gente não tem como controlar, mas é o quanto que a gente pode estar bem o hoje, né? Sem ficar pensando no amanhã, mas tipo, valorizar o que a gente tem hoje, assim, né? Isso é algo que eu estou aprendendo a fazer, assim. Não é fácil, mas estou aprendendo a fazer. Que massa, tá? De escutar. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar quais são as nossas bases ali, né? Como tu falou também um momento. Então, o que é que tem aqui que vai me dar essa base para eu conseguir também, né? Porque a amarela vai estar ali, né? É uma loucura. Mas se eu sei navegar, se eu sei quais conhecimentos eu tenho que adquirir, se eu estou focado em algumas atitudes, por mais que seja mínima ali todos os dias, nas habilidades que eu preciso desenvolver, eu estou colocando isso para jogo. Então, eu tenho a minha âncora, porque eu tenho uma motivação, eu tenho algo ali que me chama, minha chama está acesa. Então, eu consigo ir seguindo até essa amarela vai ficar um pouco mais tranquila, depois eu voltar um pouquinho, mas a gente cada vez vai estar mais na gente mesmo, né? E eu acho que o próprio conhecimento, assim, a própria questão da maternidade também, ela traz muito ensinamento que depois, quando tu entrar em alguns papéis tu vai trazer com a maternidade, vai ser tão fluido que tu vai, assim, sabe, brincar. Então, que talvez tu não tivesse, né? Ou fosse demorasse mais para desenvolver pela questão da maternidade, né? E não ter a maternidade. Então, são processos que a gente passa mesmo na vida que fazem parte. Nada é por acaso, né? Então, só para finalizar com o nosso poema, tá aqui pra gente. Essa noite, minha gente, ficamos 3 horas aqui juntas, acho que 3 ou 2, acho que 3 horas, hein? E aí, como navegar nessa maré de incerteza, a gente já falou um pouquinho agora. É, E aqui apresentando um pouco, né, para vocês a mentoria Raízes, eu estou com vagas abertas. Hoje mesmo, né, eu fiz o acompanhamento aqui, um formulário de acompanhamento, né, até Thay já respondeu, outras pessoas também responderam e estão respondendo. Então, a mentoria Raiz, ela traz essa questão, a gente trabalha de fato focado na decisão
E o que é que você precisa fazer de conhecimento, de habilidades, a gestão de tempo, a gestão de equipe, através de ferramentas, junto também com alguns momentos onde eu vou estar passando para você a minha experiência e como é que eu saí disso, como é que eu melhorei aquilo, né? E com essa bagagem mesmo de ferramentas que existe ali. E por que fazer, né? A gente não pode resolver os problemas com o mesmo nível de pensamento. Como vocês viram esse exercício daqui, a gente olha, a gente enxerga ali e a gente começa a agir de outra forma. Então, Thay tá aqui para falar qualquer coisa se eu estiver errada. Então, a gente muda um pouquinho essa perspectiva e, a partir disso, a gente consegue lidar melhor com algumas questões, com ferramentas que eu aplico e com a parte mesmo de intervenção diretamente na sua questão, porque vai estar só eu e você. E o horário também que a gente passa, né, na mentoria é bem aplicado, bem focado em quem está ali comigo. Para quem quer empresa de clareza, desenvolver novas habilidades, passo a passo de como alavancar sua carreira, tudo isso a gente tem como trabalhar com esse combinho que eu faço. Tem a mentoria Raízes Pocket e tem a mentoria Raízes Completa. A Pocket, ela pode ser um mês ou um dia, né? Thay fez um pouco assim, a gente fez 2 sessões, né? Foi a escolha dela. Cada uma vão ter seus valores. Quando você escolhe mais sessões, tem um desconto também. E a mentoria Raízes Completa, que é nesse formato de acompanhamento, onde eu vou acompanhar a sua rotina, eu vou acompanhar seu dia a dia, suas questões profissionais e vou fazer intervenções diretas nesse sentido e oferecer materiais, inclusive ter aulas também com outros profissionais de habilidades e conhecimentos que você precisa desenvolver, tá? E aí, eu quero agradecer a vocês, dizer que a mentoria Raízes, ela tá com vagas abertas agora, então quem se interessar ou estiver curiosa, pode mandar mensagem para mim, bem vendedora, sem interesse. Então, pode mandar que eu já mostro, já explico alguma coisa para você. E agradecer vocês, assim, né? Aqui tem os contatos, a maioria de vocês já sabe de todos. E agradecer vocês pelo tempo, né? E essa energia. Tanto de estar aqui até agora, gente, a gente ficou pensando em 3 horas, quanto também por trazerem, né, contribuições tão ricas, porque cada um de vocês tem histórias incríveis, né? Sobre diferentes casos de vida, sobre diferentes perspectivas, e onde não existe uma história maior, uma história, sabe, melhor do que a outra. Cada uma tem a sua história, tem a sua biografia, tem de onde veio, e isso é visto, né, na fala de cada uma de vocês, vocês trouxeram isso muito forte. Então, ver mulheres que conseguem trazer isso é incrível, sabe, para mim, porque eu acho que a gente, né, é uma geração que está conseguindo se abrir para esse lugar. E isso é muito importante, que a gente carrega não só a gente, mas carrega a nossa ancestralidade, a gente carrega a nossa força que está ali com a gente também, nesse processo como um todo, e sendo voz, né, e fazendo voz nesse sentido. Quero desejar uma boa noite para vocês, Obrigada. tudo bem? A Durma, gente que agradece, pô. É uma Obrigada, honra Anne, participar por desse espaço. compartilhar, viu? Adorei, Thay. Um prazer Tá, conhecer Raquel, vocês. também adorei conhecer vocês. Vou Né? já procurar vocês lá no Instagram. Vamos, vamos Vou se já perseguir conectar. vocês lá no Instagram. já procura, já pega contato, já Vamos se faz conexão. conectar. Vou procurar vocês também. Tá Vou bom, procurar Tá direto no bom? de Pamela, porque aí a gente já encontra mais fácil. Exato. Isso! Eu acho, já fica bem mais fácil. Um beijo. Tchau, gente. Só Boa tirar uma noite. foto da Beijo, gente. 10 tchau. segundos. Vamos! 1, 2, Deixa eu 3, tirar uma foto, tá? que a Arrumar os gente, cabelos. gente, tá todo mundo ali, Já que é 10 e tanto, tá todo mundo com uma luz, com uma felicidade, o negócio. a gente é assim, uma fez terapia, outra foi no fisioterapeuta, a outra tá deitada numa rede. Tá todo mundo É, bem. vamos, 1, 2, 3 e pronto, garotas, todas Boa. liberadas. Prazer Um conhecer beijo. Tchau, vocês, tchau, viu? Foi gente. ótimo. Beijo. Ótimo demais mesmo. Tchau, Obrigada.